Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o processo de enfermagem e administração de recursos materiais. Eu esqueci de colocar o. Não, tá certo já. E a administração de recursos materiais, tá? A gente primeiro vai falar um pouco de processo. São assuntos bem tranquilos, tá? O processo de enfermagem e administração de recursos materiais, por isso que eu trouxe eles juntos. São assuntos pequenos, porque a gente não precisa, né, se aprofundar tanto na administração de recursos materiais, porque a enfermagem ela meio que não trabalha diretamente com isso, mas a gente tem que ver como funciona. E o processo de enfermagem, vocês vão ter que entender como é que é, né, como ele acontece e o que compete ao profissional técnico de enfermagem, especificamente. Então, primeiro, para a gente começar, para a gente entender, né, o processo de enfermagem, a gente tem que entender a diferença entre sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem em si. Em relação à sistematização, vejamos como trata a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que é a resolução 358 de 2009 sobre o SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Ela faz o quê? Ela organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumento. Quando a gente fala dessa organização, né, de método, pessoal e instrumento, a gente está falando daquela questão de dimensionamento que a gente viu em relação às escalas de área, se naquele setor tem pessoal suficiente, tem técnico de enfermagem suficiente naquela UTI ou naquela unidade de internação, né, as competências de cada profissional ali dentro daquele setor. Então, quando a gente fala de sistematização da assistência de enfermagem, a gente fala de um processo de gestão, né, a organização da enfermagem para que o processo de enfermagem aconteça. Então, basicamente a sistematização da assistência de enfermagem é esse processo de gestão, é sistematizar essa assistência para a gente entender depois como que a gente vai cuidar desse paciente. Então, sistematização, processo de gestão, de organização, né, leva-se em consideração o dimensionamento, aquela questão de organização de escalas diárias e mensal, se tem pessoal suficiente, quais são as competências desse pessoal. Quando a gente fala de processo de enfermagem, nós vamos verificar como é conceituado o processo de enfermagem pela resolução do COFEN de 358 de 2009. O processo de enfermagem, ele é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. Então, o processo de enfermagem, ele é um instrumento metodológico. Quando eu falo de instrumento, eu quero dizer que ele é um caminho, tá? E o processo de enfermagem é um caminho. Desculpem. O processo de enfermagem é o caminho que eu vou fazer, eu profissional de enfermagem, vou fazer para cuidar desse paciente. Então, o processo de enfermagem, ele só acontece após a organização, que seria a sistematização. Então, acontece a organização do setor, daquele departamento, a organização de pessoal, para só depois acontecer esse processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem, né? O cuidado profissional de enfermagem é onde vai ocorrer esse processo de enfermagem, onde tem paciente. Tem paciente naquele setor? É uma unidade que tem paciente, o cuidado profissional de enfermagem vai acontecer? Se vai acontecer cuidado de enfermagem, ali vai ser aplicado o processo de enfermagem. Então, para vocês entenderem, a sistematização da assistência é essa organização, né, desse pessoal, desses instrumentos, daquele setor. E o processo de enfermagem é a assistência em si. O processo é o caminho que eu vou fazer, que eu devo fazer enquanto profissional de enfermagem para prestar assistência para aquele paciente. Então, primeiro eu organizo, primeiro eu sistematizo essa assistência e depois a gente operaciona, né, faz essa operacionalização do processo de enfermagem, que seria essa assistência. Então, sistematização, organização e o processo de enfermagem é a nossa assistência em si. Ficou claro, gente, aqui a diferença entre os dois, sistematização e processo de enfermagem? Então, a mesma resolução, né, ela dispõe sobre o SAI, que é a sistematização, a organização, e a implementação do processo de enfermagem, que seria o processo de enfermagem em si.
ela acontece, essa resolução traz, né, onde que esse processo de enfermagem e essa sistematização ela deve acontecer. Ela acontece em ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e dá outras providências. Então, sempre que houver um lugar que tenha cuidado de enfermagem, que haja um paciente que precise de um cuidado da equipe de enfermagem, ali vai ser implementado o processo de enfermagem, tá? Locais públicos ou privados, desde que ocorra o cuidado de enfermagem, é onde acontece esse processo de enfermagem. O SAI, a gente viu lá na lei 7.498 sobre as competências do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. A gente lembra que essa questão de gestão, gerenciamento, organização é privativa do enfermeiro, né? Então aqui no SAI é diferente, é a mesma coisa, não é diferente. Né? O SAI é essa sistematização da assistência, a sistematização da assistência não é um processo de gestão, né, de organização, então o SAI, essa sistematização, é uma atividade privativa do enfermeiro, tá? Aí dentro do processo de enfermagem, que a gente viu que a sistematização é uma coisa e o processo de enfermagem é outra. Sistematização, ato privativo do enfermeiro. Processo de enfermagem não é um ato, né? São 5 etapas que a gente vai ver aqui na frente, mas na frente são 5 etapas e a gente vai falar onde compete, né, quais as fases, quais as etapas desse processo que o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem eles atuam, tá bom? Então, dentro desse processo que a gente vai falar, tem algumas competências que são privativas do enfermeiro, que é o diagnóstico de enfermagem, tá? E a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem, que a gente chama um plano de cuidado, tá? Então, competências privativas do enfermeiro dentro do processo de enfermagem, que a gente vai conhecer, é o diagnóstico de enfermagem e a prescrição dessas ações ou intervenções de enfermagem. Essas competências só o enfermeiro vai fazer. Agora, em conformidade com a lei, né, 7.498, que a gente viu, e o decreto que regulamenta a lei do nosso exercício, ela fala o quê? Que o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, eles participam na execução do processo de enfermagem, naquilo que lhes couber sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Então, dentro dessas 5 etapas do processo de enfermagem, existe a execução, que é o processo de implementação. Nessa implementação, especificamente, entra-se toda a equipe de enfermagem, o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e o enfermeiro, tá? Dentro daquilo que lhes couber, dentro das suas competências técnicas, eles vão fazer essa execução e essa implementação do processo de enfermagem, tá bom? Tem a nossa resolução, que é o novo código de ética, o nosso código de ética é regido por essa resolução, e ela fala no artigo 14, né, aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico, né, se é um instrumento metodológico é um caminho, aquilo que a gente viu, para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade. Então, esse artigo 14, ele reforça a ideia da última resolução, que era de que o processo de enfermagem é utilizado como um método, um instrumento metodológico, então é um caminho, ele reforça essa ideia. E no artigo 37, ele fala documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com sua competência legal. Então, o que esse artigo 37 aqui está me dizendo? Está me dizendo que nós, profissionais de enfermagem, seja o enfermeiro, seja o técnico ou auxiliar, a gente tem que documentar formalmente, ou seja, no prontuário do paciente, as etapas do processo de enfermagem em consonância com suas competências legais. Quando a gente fala de competências legais, o enfermeiro faz o diagnóstico e faz as prescrições das intervenções. Então, ele tem que documentar isso. O auxiliar de enfermagem, ele não participa na implementação, né, dessa assistência de enfermagem, na execução dessas ações, então ele também tem que documentar isso. Então, esse artigo 37 fala isso, que os profissionais de enfermagem, eles têm que documentar formalmente, carimbar, assinar as etapas do processo de enfermagem que lhes compete. Então, o técnico de enfermagem vai implementar, vai fazer uma ação, né, que está dentro do plano de cuidado, ele tem que documentar esta ação, tá?
É disso que o Código de Ética está falando aqui. Então, gente, o processo de enfermagem é esse processo aqui que eu trouxe para vocês. A gente não vai se aprofundar, porque não vai se aprofundar assim, no sentido de que diagnóstico, planejamento e avaliação é privativo do enfermeiro. Então, vocês entram na implementação e também entram no histórico, tá? Então, a gente não precisa falar especificamente de cada papel, de cada etapa, porque não compete, né? Cada um tem sua competência. Então, o processo de enfermagem ele é composto por essas 5 etapas, que são o histórico, o diagnóstico, o planejamento, a implementação e a avaliação. Ele é um instrumento metodológico, como a gente viu, então ele vai traçar um caminho que o técnico, o auxiliar de enfermagem ou o enfermeiro vai fazer para cuidar daquele paciente que está ali naquela unidade de internação. Então, a gente segue um plano de cuidado, a gente segue esse processo de enfermagem, tá? Então, o histórico. O histórico, ele é a investigação mesmo, a coleta de dados, quando eu vou conversar com o paciente, aquele histórico da família, né, históricos pregressos, cirurgias já feitas, a coleta de dados em si. Até quando a gente vai fazer um curativo ou vai fazer algum procedimento com o paciente, ele tem alguma queixa e ele relata essa queixa pra gente, isso também entra nesse histórico, entra nessa coleta de dados, porque é isso que vai traçar o nosso plano de cuidado. Então, histórico é isso, é a obtenção dessas informações sobre as pessoas, sobre a família, a coletividade humana e sobre as suas respostas ali naquele atendimento, alguma queixa, alguma coisa que aquele paciente ele tem, então ele entra nessa investigação, ele entra nessa coleta de dados, tá? Aí entra-se o diagnóstico, né, é privativo do enfermeiro, então ele vai fazer um plano de cuidado, que é a prescrição de enfermagem. E esse diagnóstico, ele é um roteiro para orientar a enfermagem a cuidar do paciente. Então, ele tem-se a coleta de dados, né? Faz essa coleta de dados para conseguir fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico é o diagnóstico de enfermagem. Diagnóstico de enfermagem é aquilo que o paciente está relatando, está precisando naquele momento, o que o enfermeiro achar que é relevante de colocar como diagnóstico para fazer um plano de cuidado para aquele paciente, ele vai colocar. E dentro desse diagnóstico vai ter um roteiro. Esse roteiro é o plano de cuidado que a enfermagem ela deve realizar para cuidar daquele paciente. Aí eu vou explicar mais lá na frente direitinho como que é, para vocês entenderem, não ficar só nessa parte muito teórica, para vocês entenderem o que seria essa implementação. E professora, Oi. a religião da pessoa se encaixa em qual? Religião histórico. Histórico, porque dependendo, por exemplo, o paciente é um paciente. Aquele gente que não pode receber transfusão de sangue, que eu esqueci o nome. Testemunho de Jeová, né? De Jeová. Isso. Aí a gente sabe que aquele paciente, ele é testemunho de Jeová, então ele provavelmente não vai fazer algum tipo de procedimento, né? Transfusão sanguínea, essas coisas, ou ele tem algumas restrições em relação a alguma coisa, então entra dentro dessa coleta de dados. Se eu sei que esse paciente, ele é testemunho de Jeová, dentro do meu diagnóstico, dentro do meu planejamento de assistência, a gente vai levar isso em consideração, principalmente a enfermagem, né? Que a gente está ali a todo momento. Às vezes acontece do paciente prescreveu-se uma transfusão de sangue e o médico não se atentou que aquele paciente é testemunho de Jeová. Mas na nossa coleta de dados, a gente sabe que ele é, né? Então eu vou ver ali, não, esse paciente ele não pode receber aquilo. Então a gente vai, fala com o médico, né, que não pode acontecer isso. Então, essas questões religiosas entram dentro do nosso histórico para a gente planejar a nossa assistência de enfermagem. Tá? Aí entra o planejamento, que eu só consigo realizar um planejamento se eu tiver um bom diagnóstico, e para eu ter um bom diagnóstico eu tenho que ter uma boa coleta de dados. Né? Dentro da implementação, gente, que é quando entra toda a equipe de enfermagem, a implementação tem-se o plano de cuidado e a implementação é a realização daquelas ações que foram prescritas no plano de cuidado de enfermagem, né? Elas são um roteiro, realmente. Você vai fazer exatamente isso com o paciente, isso baseado num diagnóstico que aquele paciente tem. Então, a implementação, que é a quarta etapa, é a implementação dessas ações que foram traçadas nesse planejamento, nesse plano de cuidado, tá? E por último, a avaliação. Avaliar se também é feito pelo enfermeiro. Avaliação
se esses resultados eles foram quando a gente faz um plano de cuidado, a gente faz um plano de cuidado, eu faço o diagnóstico, eu faço as minhas intervenções de enfermagem, meu planejamento, e eu coloco lá que eu tenho uma meta nesse planejamento. Aí isso entra na avaliação. Vou avaliar se o resultado que eu coloquei foi esperado, tá? Mas se atentem à implementação histórica, que é o que compete à equipe técnica de enfermagem. Vocês vão ajudar nessa coleta de dados, porque a gente está conversando com o paciente, vocês conversam com o paciente a todo momento, né? Quando ele chega, recebe esse paciente, a equipe de enfermagem faz isso. Então, atentem-se para o histórico e para a implementação dessas ações. Então, aqui só para reforçar, investigação, que é o mesmo histórico, né? Investigação, quando vocês escutarem investigação, coleta de dados, é essa primeira etapa do processo de enfermagem, né? Obtenção de informações sobre a pessoa, família, coletividade humana e sobre suas respostas ali ao tratamento ao ambiente. Diagnóstico de enfermagem, interpretação das demandas identificadas na investigação, julgamento clínico. O planejamento, determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas. Então, o planejamento é o nosso plano de cuidado que a gente vai seguir, o nosso roteiro, toda a enfermagem vai seguir esse planejamento. Implementação da assistência, a realização das ações que foram prescritas naquele planejamento, né? Esse planejamento é a mesma prescrição de enfermagem, e a avaliação é um processo de avaliação se essas ações foram realizadas, quais foram os resultados, se os resultados esperados eles foram alcançados, tá bem? Aqui, gente, era um processo é só um exemplo de como era o processo de enfermagem antes, segundo o Horta, em 1979. Antes do processo de enfermagem, ele tinha 6 etapas e eram outros nomes, né? Continuava-se histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, só que a etapa 3 e 4 era como se fosse essa divisão, planejamento, tinha um plano assistencial maior, mais abrangente, depois tinha um plano de cuidado específico para aquele paciente. Aí tinha-se a evolução e o prognóstico, mas só a título de curiosidade, tá? O nosso processo de enfermagem hoje, ele é nessas 5 etapas, que elas estão relacionadas, estão interdependentes, uma depende da outra. Então, esse aqui é o nosso plano de enfermagem, nosso processo de enfermagem vai ser baseado nessas 5 etapas. Aqui, gente, é para vocês entenderem na prática o que seria essa intervenção, né? Porque a gente fala sobre o processo de enfermagem e que a equipe de enfermagem toda, técnico e auxiliar, atuam nessa implementação. Então, o que seria essa implementação? Então, eu trouxe o diagnóstico e as intervenções. Diagnóstico, por exemplo, o paciente chegou naquela internação e por algum motivo ele teve um quadro de hipertermia, né? Está tendo quadro de hipertermia. Então, meu diagnóstico de enfermagem, eu, enfermeira, vi que esse paciente está tendo essa inconstância de temperatura, então eu tracei meu diagnóstico de enfermagem para ele. Um dos, né? Que seria essa hipertermia. Estado no qual o indivíduo apresenta diminuição dos processos físicos e químicos que promovem a produção ou perda de calor, mantendo o organismo com temperatura mais ou menos constante, independente das variações do meio externo. Tá? Meu diagnóstico para esse paciente é hipertermia. O que eu vou prescrever nesse plano de cuidado que toda a equipe de enfermagem vai atuar, né? O médico não, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem. Eles participam da implementação, obrigatoriamente, dentro do processo. Então, essas intervenções, essa implementação é isso que está descrito aqui, tá? Então, ensinar o paciente os sinais precoces de alerta da hipertermia, pele fria, palidez, vermelhidão. Ensinar o paciente os sinais precoces de alerta de hipertermia pode ser feito pelo técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem? Pode, né, gente? Então, aqui, toda a equipe de enfermagem pode fazer isso. Tá? Evitar corrente de ar no ambiente, a gente vai fazer com que esse paciente, né, fechar as portas, evitar que ele fique em contato direto com o ar do ar-condicionado, então a gente evita corrente de ar no ambiente. Isso é uma intervenção de enfermagem, isso é um plano de cuidado que deve ser aplicado naquele paciente, especificamente para aquele paciente. Evitar a infusão de líquidos gelados, manter o paciente hidratado, porque como esse paciente está tendo um quadro de hipertermia, a atividade celular aumenta, então ele acaba perdendo muito líquido, muita energia também. Então, manter esse paciente sempre hidratado. A equipe de enfermagem faz isso, intervenção de enfermagem, a gente tem que estar alerta a isso. Monitorar cor e temperatura corporal, né, para ver essas oscilações, esse rubor.
monitorar nível de consciência, porque se esse paciente tem chegar a uma temperatura muito elevada, ele pode ter uma alteração do estado do nível de consciência, ele pode ficar sonolento, pode ficar comatoso, então a gente percebe isso, a gente consegue entender, a gente consegue monitorar, a equipe de enfermagem faz isso. Monitorar a ingestão e a eliminação de líquidos. Isso é feito através do balanço hídrico, né? Então, o técnico de enfermagem vai prestar assistência para aquele paciente, principalmente vocês que fazem a administração de medicamento. Então, quando, por exemplo, infundir 500 ml de soro com 10 ml, não sei, de algum medicamento específico para o quadro daquele paciente. Então, eu infundi, né? Vocês, o técnico de enfermagem que está fazendo aquela administração de medicamento, vai monitorar essa ingestão. Foi administrado 510 ml de soro nesse paciente, então anota-se no balanço hídrico. E isso faz parte da intervenção de enfermagem, porque a gente está monitorando esse paciente para tudo que sai e tudo que entra, né? Então, isso é feito pela enfermagem, por toda a equipe de enfermagem. Monitorar o desequilíbrio de eletrólitos, né? Também está relacionado com esse. Na verdade, monitorar o desequilíbrio de eletrólitos é feito mais nos exames, né? Só de potássio, então fica mais a cargo do enfermeiro. Mas vocês percebem que essas intervenções podem ser feitas por toda a equipe de enfermagem, né? Ensinar o paciente, o enfermeiro pode fazer, o técnico de enfermagem pode fazer, o auxiliar de enfermagem vai fazer. Manter o paciente hidratado, intervenção de enfermagem. Tem que estar atento a essas questões. Então, é isso, gente, a implementação, é isso que a gente vai fazer, é esse plano, é esse roteiro de cuidado que a gente vai fazer com aquele paciente. Outro diagnóstico, desidratação, né? Percebeu-se que esse paciente está muito desidratado, o enfermeiro percebeu isso, junto com a coleta de dados, né? Às vezes o enfermeiro nem percebe, quem percebe é o técnico de enfermagem que está cuidando daquele paciente mais diretamente. Aí entra-se no processo de coleta de dados. Percebeu-se que houve sinais de desidratação. O técnico comunicou ao enfermeiro. Aí, dentro do plano de cuidado, o enfermeiro já traça esse diagnóstico, já traça esse plano de cuidado baseado nesse diagnóstico de desidratação, né? Aí faz a prescrição de enfermagem, administrar líquidos parenterais, porque esse paciente está desidratado. Quem é que vai administrar esses líquidos parenterais? O técnico de enfermagem. Avaliar o turgor cutâneo e as mucosas orais. Ali, quando você vai dar banho no paciente, você pode observar se o turgor cutâneo dele está normal ou se é característico de desidratação ainda. Se ele está ainda muito desidratado, administrar líquido, controlar a ingesta, né? Controlar a ingestão e excretas de líquidos, que é o balanço hídrico também, né? Tudo que sai desse paciente a gente anota. A equipe de enfermagem anota, tudo que entra nesse paciente a equipe também anota, examinar as mucosas orais, instruir o paciente e a família quanto à ingestão adequada de líquidos, a gente faz isso, também fala para o paciente e para a família, mensurar débito urinário, se esse paciente está com sonda vesical de demora, a gente consegue quantificar, né, porque sai naquela bolsinha e a gente consegue ver, o paciente urinou 200 ml pela manhã, ou não, aí isso entra dentro do balanço hídrico, dentro das excretas. Aí anota, a equipe de enfermagem anota, essa é a implementação do nosso cuidado, são essas ações que a gente precisa fazer ali naquele plantão. Monitorar os sinais vitais, para ver se está tudo normal com a pressão, né? Desidratação pode alterar ali os sinais vitais. Pesar diariamente em jejum, ver se esse paciente aumentou de peso, diminuiu o peso por conta da desidratação. Entendeu, gente? Então, as intervenções de enfermagem são feitas por toda a equipe de enfermagem. As intervenções de enfermagem é a fase 4, a fase de implementação do nosso cuidado, tá? E é o que compete a vocês, o que compete ao técnico de enfermagem, ao auxiliar de enfermagem. Principalmente essa implementação, é o nosso cuidado que a gente vai fazer com aquele paciente ali naquela rotina, tá bom? Ficou claro, gente, aqui? Vocês conseguiram entender esse processo de enfermagem? Deixa eu voltar. Sim. Aí eu vou voltar aqui. Então, sistematização é aquilo que a gente falou de organização, né, que é privativa do enfermeiro. Dentro do processo de enfermagem, competência privativa do enfermeiro, diagnóstico de enfermagem e prescrição de enfermagem. Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, na verdade a equipe como um todo, né, segundo a nossa lei do exercício, a gente participa, né, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem participam nessa execução do processo de enfermagem, naquilo que lhes couber, o que cabe ao técnico de enfermagem.
implementação e ajudar no histórico, nessa coleta de dados. A gente está ali com o paciente conversando a todo momento. Então, o processo de enfermagem existe em 5 etapas: histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Se atenta em implementação, né? Cada paciente tem suas peculiaridades, cada paciente vai ter diagnósticos diferentes, então cada paciente vai receber essa assistência técnica de enfermagem de uma forma diferente e de uma forma específica, tá? Então, o processo de enfermagem era isso que vocês precisavam saber, tá, gente? Em relação a esse diagnóstico. É isso, exatamente isso que vocês precisam saber. A gente vai entrar no outro conteúdo, que também é outro conteúdo bem tranquilo, que é a administração de materiais, tá? Que também é uma parte de administração de enfermagem, né? Na verdade, gente, essa administração de materiais, de uma forma geral, a enfermagem ela não participa tão diretamente, porque grande parte desse fluxo, como as compras, o armazenamento, o hospital ele tem um setor específico para isso, tá? Mas a gente precisa saber como é que acontece, mais ou menos, ali, né, para não ficar um pouco perdido. Então, os materiais são produtos que podem ser armazenados, distribuídos e consumidos para a produção de serviços, né? Então, tudo que eu consigo armazenar, que eu consigo distribuir e que é utilizado para a produção do nosso serviço, que seria assistência de saúde, ele é considerado como um material, tá? Como eu falei, a enfermagem ela não participa tão diretamente desse processo, né, dessa programação, compras, recepção, armazenamento, distribuição e controle. Porque o hospital, ele tem, como nas compras e no armazenamento, ele tem um setor específico. Ele tem um setor específico de compra, ele tem um setor de armazenamento, que é o almoxarifado, né? Então, a enfermagem, ela não participa tão diretamente nisso, tá? Em relação à primeira etapa, a gente viu que essas etapas, programação é uma etapa, compras é uma etapa, recepção é outra etapa, armazenamento, distribuição e controle, tá? Essas são as etapas de administração de materiais. A programação, que é a primeira etapa, ela compreende a padronização, a classificação, a especificação e a previsão. Isso quer dizer que os produtos, para eles poderem depois ser comprados, eles precisam ser classificados, esses produtos. Eles são classificados, por exemplo, em medicamentos, em materiais médico-hospitalares, materiais de escritório, papelaria. Então, a programação é isso, é essa padronização, classificar o que precisa ser comprado, quais são esses produtos, especificar e fazer essa previsão do que precisa ali naqueles setores. A compra, ela envolve o controle de qualidade e a licitação. Essa compra... Só um minuto, gente. Acho que eu misturei aqui os... A compra, ela envolve o controle de qualidade e licitação. Como eu falei, tudo acontece em setores específicos, né? Então, quem vai controlar, quem vai fazer esse controle de qualidade desses produtos e essas licitações desses produtos são setores específicos desse hospital ou dessa instituição, tá? Mas a compra é isso, envolve o controle de qualidade e a licitação. Vai saber, né, custo-benefício, essa questão de qual é a marca. Então, tem toda essa questão que envolve esse controle de qualidade e essa licitação desses materiais. Em relação à classificação desses materiais, eles são classificados de acordo com a duração, né? Então, não estocáveis, os materiais permanentes são aqueles materiais que não são estocáveis, né? Que eles não permitem uma estocagem temporária e a duração é superior a 2 anos. Materiais permanentes são aqueles que constituem o patrimônio da instituição, então são o suporte de soro, a maca, a bomba de infusão, computadores, mesas, né? São materiais realmente permanentes que vão ficar ali, que eles têm uma duração superior a 2 anos, que eles não precisam ser consumidos imediatamente, né? Eles duram muito mais em relação aos outros materiais. Então, sempre quando a gente falar de materiais permanentes, são esses materiais que eles não são estocáveis,
né? E eles constituem esse patrimônio da instituição. Tá? A duração é superior a 2 anos. Os materiais de consumo, eles são aqueles materiais que podem ser estocados, né? Eles devem ser usados de forma mais imediata, se comparados com os materiais permanentes que não necessitam. Então, são aqueles materiais que têm validade, né? Eles têm duração de no máximo 2 anos, então são os esparadrapos, as seringas, agulhas, são aqueles materiais que geralmente a gente usa para nossa assistência de saúde. Então, os materiais classificados de acordo com a duração, eles são divididos em materiais permanentes, que são aqueles materiais não estocáveis, duração é superior a 2 anos e constitui o patrimônio da instituição, e os materiais de consumo, que são aqueles materiais que podem ser estocados, né, e com o uso eles acabam perdendo as propriedades, então eles têm um prazo de validade, que geralmente é de no máximo 2 anos, e são aqueles produtos que a gente usa para prestar nossa assistência, que tem validade, né? Seringas, agulhas, gases, solução fisiológica, então tudo que tem validade seriam esses materiais de consumo. Em relação a esses processos, a gente não vai falar, tá, sobre provisão, organização e controle, porque são coisas que são feitas pelo enfermeiro, mas tem-se essas etapas: previsão, provisão, organização e controle. Essa previsão é aquele diagnóstico situacional, né, o que está faltando naquela unidade, quais são os procedimentos que são mais feitos ali naquele setor, faz-se a provisão desses materiais, organiza-se e controla a saída, tá bom? Mas a gente não vai falar disso. Dentro do sistema de reposição, a gente vai falar um pouco só desse sistema de provisão aqui, tá? Que é o mesmo que a gente conhece como sistema de reposição. O sistema de reposição desses materiais, que é o sistema de provisão, né, o prover desses materiais, eles são realizados de 4 formas. Tem o sistema de reposição por tempo desses materiais. Então, o que eu entendo? Em épocas pré-determinadas, as cotas são repostas integralmente. Então, esse sistema de reposição desses materiais por tempo, eu entendo, por exemplo, de 2 em 2 meses, né, em épocas pré-determinadas, essas quantidades vão ser repostas. Então, de 2 em 2 meses, por exemplo, eu vou ter que repor o material daquele setor, né? Esse é o sistema de reposição por tempo. Em época determinada, essas cotas, essas quantidades de materiais, elas vão ser repostas. Pode ser de 2 em 2 meses, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 semana. Então, é o sistema de reposição por tempo. Eu tenho um tempo específico e eu reponho aquele material. Tem-se a segunda forma de sistema de reposição, que é o sistema de reposição por quantidade. Esse sistema, gente, de reposição por quantidade, o estoque chega a um nível mínimo, denominado de estoque de reposição. Feita a reposição do material, tendo por base a cota pré-determinada, independente de um prazo estipulado. Então, o que eu entendo aqui? Que eu tenho como base uma cota mínima, por exemplo. Eu tenho 5 sacos de seringas no meu setor. E o meu estoque de reposição, que vai me dar um time de saber que eu preciso repor a quantidade desse setor, que esse setor precisa ser reposto em quantidade de produtos, é um saco de seringa, por exemplo. Então, quando esse meu estoque ele chegar a esse nível mínimo, quando eu ver que ele não tem mais 5 sacos, ele tem um saco, que é o nível mínimo, aí eu vou entender que precisa ser reposto, né? Que é essa cota que a gente denomina o nível mínimo, o estoque de reposição, na verdade. Então, quando eu percebo que tem só isso, aí eu faço essa reposição. E é independente do prazo, essa reposição não vai acontecer igual na reposição de tempo, de 2 em 2 meses eu vou fazer essa reposição, não. Assim que eu ver que atingiu o nível mínimo do meu estoque, eu vou fazer essa reposição, tá? Então, independe do prazo. Então, o sistema de quantidade vai depender desse estoque como base, desse estoque de reposição. Chegou ao meu nível mínimo, eu reponho. Sistema de reposição de tempo, eu vou repor aquele material em uma época pré-determinada, de 2 em 2 meses, de 6 em 6 meses, né? E vai de cada setor. Sistema de reposição por quantidade e tempo.
esse vai levar em consideração tanto o tempo quanto a quantidade, não, né? Então, é determinado uma época e é reposto uma quantidade X. Por exemplo, em um mês eu utilizo X, né, quantidade de material. Então, todo mês, se o meu tempo é de um mês e a minha cota é uma cota X, naquele um mês eu vou repor uma quantidade específica daquele estoque, né? Feita a solicitação de materiais na quantidade necessária para repor o estoque. Então, eu levo em consideração esse tempo que eu levo para consumir este produto e também essa quantidade necessária para repor. Então, eu levo em consideração tanto esse tempo quanto a quantidade. Então, ao contrário daqui, né, ela independe, essa reposição de quantidade independe de um prazo estipulado, mas aqui não, aqui a gente já leva em consideração também do tempo, mas leva também em consideração a quantidade, né? É determinado uma época, mas é também levado em consideração a quantidade de material que tem ali naquele setor. E, por último, é o sistema de reposição que pode ser realizado, né, da última forma, que é a quarta forma, é o sistema de reposição imediata por quantidade. Geralmente, esse sistema aqui acontece no centro cirúrgico, nas enfermarias, né, materiais são encaminhados diariamente ou com uma frequência ainda maior para a unidade de acordo com os consumos. No centro cirúrgico, nas enfermarias, né, tem aquelas demandas de cirurgia diária. Então, geralmente, a equipe de enfermagem repõe esses materiais, né, busca lá no CME, levando em consideração o centro cirúrgico. Na CME, né, que é a Central de Material de Esterilização, a gente vai lá, a equipe de enfermagem vai lá, geralmente técnico de enfermagem, vai lá e faz a reposição desse material. É imediato, né, vai uma quantidade X, todos os dias, para o centro cirúrgico, para aquela unidade, para fazer aquela assistência, né? Às vezes tem um consumo alto de algum insumo, então precisa fazer essa reposição imediata. Não tem um tempo predestinado, né? Não tem uma quantidade, na verdade tem uma quantidade específica, porque depende da demanda daquele fluxo, mas não tem esse tempo específico. É quando precisar, é uma reposição imediata. Acabou o produto, está tendo uma frequência maior de consumos, não sei, de fralda, por exemplo, na enfermaria, então eu vou lá e faço essa reposição imediata, tá? Então, é basicamente isso. Materiais, em relação à classificação de duração, a gente tem os materiais permanentes e os materiais de consumo, né, que vai depender aqui dos que têm data de validade, que tem duração mínima e duração máxima, duração superior a 2 anos, no caso os materiais permanentes. Os materiais de consumo têm uma duração mínima, tem um máximo de 2 anos ali, então eles têm que ser consumidos de uma maneira mais imediata. Em relação ao sistema de reposição desses materiais, tem o sistema de reposição por tempo, o sistema de reposição por quantidade, o sistema de reposição que vai levar em consideração tanto a quantidade desses materiais quanto o tempo, e por último o sistema de reposição imediata, aquele produto, aquele insumo, aquele material vai acabando e a equipe de enfermagem repõe ali naquele setor, tá? Tem um controle, o controle também não é a enfermagem que faz, é mais uma logística a nível de hospital, tá bom, gente?